Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos iniciar a nossa interatividade de hoje com uma pergunta da Luciane de Curitiba. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Vocês podem, por favor, falar um pouquinho sobre os mantras Vajra e Siddhi? Obrigada, luz e paz a todos, Luciane. Luciane, estas palavras estão no mantra dourado de Padmasambhava, fundador do budismo tibetano. Om Ahum Vajra Guru Padme Siddhi Hum. Entoar este mantra evita doenças, pobrezas, guerras, exércitos inimigos, tumulto civil, fome, profecias terríveis. Sabe-se que quanto mais tempo ele for entoado, mais benefícios pode causar. Ele tem o poder para dissolver os inimigos interiores, o ódio, a ignorância, o orgulho, a luxúria, a inveja e o ciúme. Om Ahum Vajra Guru Padme Siddhi Hum. Nós ensinamos este mantra em nosso website, que vocês podem clicar no botão mantras e procurar pelo mantra dourado. Além disso, nós ensinamos os mudras que acompanham este mantra em nossa apostila de mudras. Este mantra tem uma série de mudras que a gente vai mudando de acordo com o que a gente vai falando. Om Dharmakaya, eu sou o que eu sou, a manifestação das energias do Pai na Terra. Eu sou na Terra, assim como eu sou no céu. A Sambhogakaya, Buda interior, Cristo, sabedoria, pensar antes de agir e falar. Hum, Nirvanakaya, veículo na forma. Vajra, a consciência do trovão. Guru, a sabedoria interior. Padme, lótus, a compaixão, o servir. Siddhi, o Dharma, atingindo o objetivo de purificar o mundo trabalhando a serviço da vida. Hum, união de todas as qualidades, a vida em uma forma. Em nossa apostila de mudras, além deste mudra que acompanha esse mantra de Padmasambhava, existe um outro que se chama Ramsasya. Ramsasya Mudra significa a palavra de Deus, o mudra da palavra de Deus. De acordo com as escrituras, este mudra é uma expressão da personalidade viva de Deus e carrega o poder derivado dele. Esse mudra é feito com as palavras Siddhi e Vajra. Este mudra deve ser feito com afirmações e visualizações positivas e construtivas de transformações externas ao corpo. O poder de ordem e progresso do Pai, atuando na matéria. Vajra, Siddhi. Vajra e Siddhi são palavras de poder que ensinamos para serem feitas com o Ramsasya Mudra. Como que se faz esse mudra? Tentem fazer o que eu vou pedir a vocês agora. Juntem as gemas do polegar e do indicador de ambas as mãos. Encoste esses dois dedos, como se estivessem fazendo o sinal de ok, quando você faz ok para as pessoas. E recolha, então, esse ok, os dedos que estão fechando o O do ok, diminuindo o buraco que se forma entre eles e deixando os outros dedos esticados e soltos. Todo o trabalho é a mão aberta, virada com a palma para frente e encostando as gemas do polegar e do indicador e puxando para perto da palma da mão. Puxando para trás, ok? Faça isso com as duas mãos. Agora põe a mão esquerda sobre o chakra do coração, encostando o polegar e o indicador diretamente no centro do peito. E deixe a mão direita levantada na altura do ombro, com a palma para frente, virada para frente, para fora.
Respire larga e profundamente enquanto diz as palavras sagradas. Repita várias vezes. Vajra, Vajra, Vajra. Diga com força e dinamismo. Vajra, Vajra. Vamos comigo? Agora. Vajra, 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 Vajra. Esta palavra, acompanhada deste mudra, poderá tirá-lo de situações negativas geradas por forças do mal. Enquanto faz o mudra e o mantra, visualize raios azuis saindo de sua mão direita para todas as direções. Direcione para onde quer que haja desordem, maldade, criminalidade e forças do mal em geral atuando. Você verá um resultado imediato. O mal que saia da sua frente, porque a força de luz emanada de suas mãos será enorme. Uma luz que varrerá as forças negativas atuantes. Um bom mudra de defesa para as horas em que o mal chegar muito perto de você. Vajra, 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 Vajra. Vajra é uma palavra em sânscrito que significa raio, diamante indestrutível. Vajra é muito forte e carrega o poder do trovão, a palavra de Deus para destruir o ódio e a criação de ódio, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egocentrismo, os venenos da ignorância, da avareza, da cobiça, os medos, dúvidas e luxúrias. Outro mantra que pode ser entoado com esse mesmo mudra é Siddhi. Siddhi. O mudra para Siddhi difere do anterior na posição da mão esquerda, que deve continuar na altura do coração, mas agora com a palma virada para cima. Encosta no peito e vira para cima. Então, a outra mão direita continua na altura do ombro, virada para frente. E os dedos puxados, encostados, polegar e indicador, puxados para trás. E os outros dedos esticados. Diga intermináveis vezes, enquanto gira o corpo no sentido horário 360 graus, fazendo o mudra e lançando raios azuis para todas as direções com a mão direita. Siddhi, 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 Siddhi. Elizabeth Prophet diz que esse mantra, com esse mudra, sai varrendo em todas as direções o mal que se aproxima ou que está por perto. Esse é um mágico poder que pode limpar e purificar tudo à sua volta, devolvendo a ordem e o progresso divino à sua vida. Esta palavra em sânscrito significa atingindo o alvo, conquistando um objetivo, performance, conclusão, resultado, sucesso, prosperidade, perfeição e, acima de tudo, Siddhi é o poder sobrenatural do Criador em ação através de suas mãos. Siddhi, 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 Siddhi. Vajra, Vajra, Vajra. Muito legal, eu gosto muito. Luciane, parabéns pela pergunta, muito legal. A Nadir Mari nos escreveu dizendo: queridos irmãos da luz, estou realizando um rosário escritural de Nossa Senhora para o novo milênio. Segundo o livro de Elizabeth Clare Prophet, eu estou achando maravilhoso, porém fiquei com dúvidas. Jesus morreu na cruz? Daqui para frente eu vou respondendo uma a uma as perguntas dela, ok? Olha, Nadir, de acordo com a Pérola de Sabedoria, volume 36, número 17, de abril de 93, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e sofreu na cruz por pelo menos 6 horas, quando foi então colocado em seu túmulo. Sim, ele morreu, mas ele reviveu. Sua próxima pergunta: Jesus ressuscitou em corpo e alma? Nadir, ressuscitar é o mesmo que reviver. Jesus morreu na cruz e reviveu no terceiro dia, e é claro que para reviver é necessário corpo e alma. Durante 3 dias, Jesus esteve no mais profundo astral, levando os ensinamentos para aqueles que estão presos nas trevas. Continuando o e-mail. Quando Jesus apareceu para Maria Madalena e para os discípulos no terceiro dia após sua morte, foi com o corpo físico ou com o corpo angélico? Nadir, como Jesus ressuscitou, isto significa que ele utilizou seu próprio corpo físico para continuar a viver na terra. A não ser que ele estivesse longe dali, aí neste caso poderia ter aparecido para eles em corpo sutil.
Sabemos que os mestres são capazes de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Continuando. Jesus se casou com Maria Madalena antes ou depois de sua morte na cruz? Nadir, Jesus se casou com Maria Madalena depois do episódio da cruz. Com certeza. Continuando. Jesus teve filhos com Maria Madalena? Pensamos que sim. Eu não tenho esse dado concreto. As informações estão em tantos lugares, de tantas formas. Eu fico devendo essa resposta. Se alguém tem essa resposta para nos passar agora, com dados específicos de onde ela foi dita, nós gostaríamos de receber, por favor. Continuando. Qual o critério de Jesus para escolher seus 12 apóstolos? Eles eram essênios como Jesus? Nadir, eu entendo que Jesus seguiu o comando de Deus. O critério para tudo o que Jesus fazia era obediência a Deus. God obedience, obediência divina. Jesus não precisava ser crucificado. Bastava ele comandar os anjos e todos os soldados inimigos cairiam ao chão. Com seu sacrifício, ou melhor dizendo, sagrado ofício, Jesus comprou 2000 anos de paz para que a humanidade tivesse tempo para evoluir. Ele o fez para consumir o karma planetário e aliviar o karma sobre a Terra. Continuando. Quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estaria pedindo para Pedro criar uma religião tão formal como a católica, com o Vaticano, papas e bispos? Nadir, Elizabeth Prophet afirma que, como está escrito em Mateus 16, 13 e 19, não se referia a Pedro, mas sim ao Cristo no coração de cada um de nós. Eu vou ler para vocês. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes então Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro adiantou-se respondendo e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aqui uma parte. Esta pedra, da sua capacidade de enxergar o Cristo, da sua capacidade de enxergar o Pai. Quero ler agora outro trecho da Bíblia para explicar melhor a palavra de Jesus para vocês. Em Mateus 16, 21, 23 está escrito, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, nesse caso da pedra, Jesus havia perguntado a todos o que eles diziam ao povo que Jesus era, e Pedro levantou-se antes dos outros. Qualquer um dos apóstolos que tivesse levantado e dito a mesma coisa que Pedro disse, receberiam a mesma resposta que Pedro recebeu. Então Pedro levantou-se e disse, que dizia sempre, quando era perguntado, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, então, reconheceu em Pedro, em suas palavras, o próprio Cristo atuando no coração de Pedro. Assim como reconheceu Satanás atuando no coração de Pedro em Mateus 16, 23. Entendendo? É sobre a verdade do Cristo que Jesus constrói a sua igreja, e não sobre Pedro, sobre a verdade de Pedro, sobre a alma de Pedro. Repetindo, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Segundo, então, Elizabeth, e eu compreendo perfeitamente o que ela diz, que Jesus se referia à rocha do Cristo e não à carne de Pedro. Ele não se referia a Pedro. Ele se referia à pedra crística, que é a chamatrina no coração dos filhos de Deus. Ele se referia àqueles que reconhecem, assim como Pedro reconheceu, assim como João o reconheceu, assim como Tiago o reconheceu, assim como todo e qualquer filho da luz que reconheça que ele é o Filho de Deus, o Cristo manifestado. As chaves entre o céu e a terra estão no coração de cada um de nós. Elizabeth ainda termina dizendo que Pedro negou Cristo 3 vezes depois da crucificação. Assim não foi a Pedro, nem a ninguém que Jesus entregou as chaves de sua igreja, mas sim a todos aqueles que reconhecerem o poder do fogo, da chama do Cristo em seus corações. Maravilha, né? Maravilha. Eu acredito muito nos ensinamentos dos mestres na Grande Fraternidade Branca, através dos mensageiros, Elizabeth e Mark Prophet, por causa dessas coisas, dessas afirmações fantásticas. Continuando as perguntas. A ascensão de Jesus foi física? E a ascensão da Nossa Senhora, de que serve o corpo físico no plano etéreo? Quando Jesus nasceu como Filho de Deus, ele já era um mestre ascenso? E em que encarnação ele atingiu esta ascensão? Nadir, em sua palestra sobre os ciclos cósmicos na Montanha Shasta, em 1975, Elizabeth ensina que Jesus nasceu sem karma negativo, pois já havia consumido seus karmas em vidas anteriores e em trabalhos à humanidade servindo a níveis etéreos. Ele chegou aos 12 anos de idade, recebendo em cada uma das 12 horas do ciclo do relógio cósmico em que passava, apenas karma positivo, apenas instrução positiva. Do nascimento até os 12 anos. Ele ascensionou aos 33 anos de idade, mas manteve-se na Terra, mesmo ascenso. Saint Germain provou isso quando era um homem ascenso vivendo como encarnado na Europa. João Batista provou isso sendo ele o profeta Elias, que já havia ascensionado e retornando com a missão de batizar Jesus, um mestre ascenso encarnado. Sua pergunta sobre Nossa Senhora não é clara. Ela não teve apenas uma assunção, como diz a Igreja Católica. Assunção significa elevação. Eles querem diminuir a mulher, talvez, pela época, não sei. Não foi isso que aconteceu com Maria. Ela ascensionou assim como seu filho Jesus, na glória de Deus. Assim como todos os filhos de Deus podem ascensionar e serem reconhecidos como filhos legítimos de Deus. Esta foi a principal missão de Jesus, abrir a porta da cristicidade para que todos os seres crísticos como nós, eu e você, possamos ascensionar também, vendo o exemplo daquele que foi antes de nós. Nadir termina o seu e-mail. Fiz todas essas perguntas porque elas estão interligadas entre si e porque acho muito importante para todos nós, estudantes da Grande Fraternidade Branca, entenderem o que foi a ressurreição de Jesus claramente. Que Deus os cubram de bênçãos. Muito grata pela orientação, Nadir Mari, de Sorocaba. Para quem quer saber mais sobre Jesus, nós aconselhamos a leitura do livro Os Anos Ocultos de Jesus, de Mark e Elizabeth Prophet. A próxima pergunta vem da Luciane. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, por favor, o que são as 4 sagradas liberdades? Que encontrei mencionada por 2 vezes no livro Os Senhores dos 7 Raios, páginas 430 e 448. Obrigada, paz na luz de todos, Luciane, Curitiba. Luciane, as 4 sagradas liberdades são: liberdade de religião, liberdade de falar, liberdade de imprensa e liberdade de reunir-se em assembleia. E além dessas 4 liberdades, Elizabeth fala de uma 5ª como também sendo sagrada, que é a liberdade de se ter uma propriedade privada. A propriedade privada é o direito de mandá-la, de construir a sua força para que você possa se elevar. A liberdade de assembleia é outra liberdade importante para que possamos nos unir e trocar informações em grupos que estão no mesmo nível de consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Liberdade de imprensa, que é a liberdade de se divulgar o que está acontecendo de certo ou de errado em nosso planeta. Liberdade de falar, que é a liberdade de se expressar, de falar
aquilo que pensamos ser correto. Liberdade de dizer o que se pensa. A liberdade de religião, que é a liberdade de escolher o caminho para encontrar Deus e voltar para a casa do Pai e libertar-se da roda viva de encarnações. Os mestres desaprovam o comunismo e essas 4 sagradas liberdades batem diretamente de frente contra o comunismo, que proíbe essas liberdades. Os mestres ensinam que muitos governos são totalmente dominados pela falsa hierarquia. Ditadores dominam, não só no comunismo, totalmente seus povos e tiram a liberdade do povo, que não encontra o caminho de Deus, que não encontra o caminho da liberdade de religião, de expressão, de falar, de imprensa, de reunião e de propriedade. Muitos dos ditados dos mestres mostram a preocupação pela liberdade de expressão. Ótima pergunta. O próximo e-mail é da Ellen. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, tenho 2 perguntas. Durante as orações, gosto de acender um incenso e colocar uma música baixinho. Música clássica, New Age, Enya, enfim, não consigo fazer minhas orações cotidianas sem o acompanhamento da música. Existe algum problema? Segunda pergunta. Quando, por algum motivo, uma novena é interrompida, como devemos proceder? Começar de novo? Refazer os pedidos? O que fazer? Muito grata, paz e luz, Ellen, Guarulhos, São Paulo. Ellen, não há problema algum em ter uma música clássica bem baixinho de fundo musical, enquanto você estiver decretando. Mas quando você fala em música New Age, nem todas são boas. Posso afirmar que as músicas sacras e clássicas são boas, embora hoje em dia vemos músicas sacras cantadas em ritmo errado. Mas agora, aproveitando a deixa de sua pergunta, vamos falar sobre os incensos. Eu não lembro de ter visto incensos nos templos da Summit em Montana, nem tampouco nos grupos de estudos e orações que estive mundo afora. Sempre tive dúvidas quanto ao uso de incenso. Pessoalmente não utilizo porque minha rinite não aceita incenso. Muitos me perguntam e eu sempre digo que farei uma pesquisa sobre o assunto, mas até hoje não tinha feito. Procurei então e encontrei esta palavra em 180 ditados dos mestres. Destes, escolhi 2 para ler para vocês. Muitos deles estão em poesia ou em comandos de luz. O primeiro é do Mahashohan, volume 38, número 10 de março de 1995, ditado dado a Elizabeth Clare Prophet. Mahashohan diz, abre aspas, portanto, eu disse e eu digo novamente, procure por energias de cólera e raiva no inconsciente, procure tudo o que for sujo e que não seja sagrado. Prepare-se colocando um manto especial para ser usado apenas no seu altar, em seu lar. Lave-se e refresque-se. Coloque um óleo sagrado na sua testa e queime um incenso. Crie uma atmosfera onde você possa chamar pela purificação de seus chakras e de todos os níveis de consciência em seus 4 corpos inferiores. Execute este ritual da maneira mais profunda e sincera, talvez mais ardentemente do que você jamais tenha feito, porque eu o estimulo a realizar esta purificação nestes dias. Às 5 horas da manhã é uma hora maravilhosa para comungar com Deus. Se você for deitar às 9 horas da noite, você poderá estar aqui neste santuário às 5 horas da manhã. Fecha aspas. Em seu ditado dado a Mark Prophet em maio de 1968, Pérola de Sabedoria, volume 11, número 19, da Summit Lighthouse, o mestre Kuthumi ensina sobre meditação e ele sugere a utilização de um incenso para ajudar a limpar a atmosfera de odores indesejáveis. A Agni Yoga e a escola teosófica, também fundadas pelo mestre Elmória, aprovam o incenso. Quero alertá-los para evitar comprar incenso de almíscar, que é confeccionado com sofrimento de animais. Almíscar é o nome dado originalmente a um perfume obtido a partir de uma substância de forte odor secretada por uma glândula do cervo almiscarado e de outros animais e também de algumas plantas de odor similar. A variedade que é comercializada é a secreção do cervo almiscarado. Porém, o odor se encontra também no boi almiscarado,
na ratazana almiscarada da Índia e no pato almiscarado do sul da Austrália, entre outros animais. Esse simpático animal, o cervo almiscarado, mamífero da família dos cervídeos, originário da Ásia e da África, é provido de uma glândula em seu ventre que secreta uma substância odorífera denominada almíscar. Recentes investigações revelaram a grande crueldade para produzir perfumes à base de almíscar. Os animais são capturados e ficam até 15 anos na mesma posição presos, sendo manipulados apenas para a retirada do líquido que produz o perfume. Muitos usam perfumes ou outros produtos que contêm essa substância sem saber a sua origem. Evitem comprar produtos que contenham almíscar, mesmo natural. Na dúvida, é melhor não utilizar nenhum produto que contenha almíscar. Boas fragrâncias para a purificação de ambientes que vocês podem utilizar, que eu tenho certeza, em incensos, são os pinos, os cedros, os eucaliptos e as rosas. Além de outros, com certeza, mas esses eu tenho certeza. Assim eu não tenho mais dúvidas se o incenso é bom ou se é ruim, mas eu acho que algumas pessoas exageram, colocando incenso em toda e qualquer reunião espiritual em grande quantidade. Precisamos pensar no próximo e sempre perguntar se todos querem. Pode ser que algumas pessoas sejam alérgicas ao incenso. Eu chego em algumas reuniões, às vezes eu vejo 10, 15 incensos acesos. Não há necessidade de tudo isso. Um incensozinho aqui, outro ali, de preferência antes das reuniões, antes das pessoas chegarem ao ambiente. Quando elas chegam, aquele ambiente já está purificado e agradável. A sua última pergunta foi sobre a novena. Eu penso que uma novena é uma promessa de uma sequência. Se essa sequência é interrompida, ela precisa ser começada do início, recomeçar. A próxima pergunta vem do Francisco. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Que o grande diretor divino continue orientando o plano divino desse trabalho. Minha pergunta hoje é sobre o chakra da base. Li recentemente o livro de Elizabeth Prophet intitulado Os 7 Centros de Energia. Esse livro trata dos 7 principais chakras, como equilibrá-los e quais as iniciações de cada um. Em relação ao chakra da base, a mensageira diz que a obstrução desse chakra pode trazer problemas a nível material, como problemas financeiros, familiares, entre outros. Diz também que uma acumulação de energia nesse chakra pode levar o indivíduo a extravasar essa energia de forma errada, como práticas sexuais exageradas e pervertidas e apego material. Ela indica o uso da chama violeta e mantras para esse chakra. Gostaria de saber se, além dessas recomendações da mensageira, o que mais podemos fazer para utilizar melhor essa energia poderosa do chakra da base. E se isso está ligado à transmutação sexual abordada por Napoleão Hill em seu livro Pense e Enriqueça. Francisco, tudo o que você disse está correto. O nosso chakra da base é um dos mais importantes. Ele guarda a energia para a ativação dos chakras secretos. Sem o poder da mãe, que é guardado neste chakra, não conseguimos operar os milagres necessários para a purificação de nossas vidas e do nosso planeta. Nos ciclos cósmicos, a casa da harmonia divina, nas 6 horas do relógio, é a casa do chakra da base da espinha. Este chakra mantém-se puro enquanto mantivermos a nossa harmonia divina. A harmonia das energias purificadas em Deus. Isto só se consegue, Francisco, quando mantemos a unidade e a sintonia com Deus e utilizamos o nosso tempo pensando em servir e manifestar a vontade de Deus. Precisamos ter piedade, devoção e decisão em servir sempre, levando harmonia, pureza, ordem e progresso para todos. A indecisão, a desarmonia, o caos, a confusão, as paixões, os desejos errados, a instabilidade emocional e todos os abusos do fogo sagrado tiram a energia desse chakra sagrado, que é a base de todos os chakras, que é a base do relógio cósmico, que é a base onde a vida se manifesta, pois ele representa a mãe, que é quem materializa, traz a vida na forma. Ou seja, além de mantras, orações, visualizações, manter-se correto, colocar a atenção em Deus. Imagine que Deus está nas 12 horas do relógio e a energia do chakra da base lá embaixo nas 6. Nós atuando no coração da mãe, nós atuando ali
junto com o chakra da base. E a boa utilização desse chakra está na colocação direta da atenção da alma para Deus, para o Pai, nas 12 horas, no topo da cabeça. Serapis Bey diz que este é o caminho mais rápido para Deus. Olhar diretamente para Deus. Buscar o caminho direto. Quanto a Napoleão Hill, Francisco, que sempre indico em leitura, não me lembro sobre este tema abordado no livro que você comenta. Porque eu li esse livro há muitos anos, eu não tenho como pesquisar isso dessa forma. A Ellen nos manda outra pergunta dizendo: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia, vou tentar resumir o e-mail. Meu namorado passa hoje por uma situação financeira muito complicada. Ele tem uma empresa que tem muitas dívidas e os dias para ele têm sido muito difíceis. Ele se preocupa muito, tem 3 filhos ainda em idade escolar, fora todas as pessoas que dependem direta ou indiretamente dele. Dessa parte em diante, a Ellen descreve o problema em maiores detalhes, o que não vem ao caso aqui para os ouvintes do programa, pois não tem a ver com a resposta. Então a Ellen continua: de qualquer forma, eu quero ajudá-lo. Às vezes tenho a impressão de que ele perde a esperança e se entrega ao medo de perder tudo. Algumas vezes brigamos, pois sinto que ele se fecha, se tranca e tem se tornado até um pouco frio. O que posso fazer para ajudá-lo? Estou muito preocupado. Muito obrigada mais uma vez, Ellen, Guarulhos, São Paulo. Ellen, amigos ouvintes, quando queremos ajudar alguém que gostamos a resolver seus problemas, precisamos entender que os problemas são a escola que vai ensinar aquela pessoa a evoluir. Não podemos sentir pena das pessoas. O karma é educador. Compaixão é a palavra certa, ajudar sem sofrer pelo outro. A pena prejudica e diminui o outro e nos coloca para baixo também. A pena é pesada. A compaixão é a mão que ajuda, que traz o alento. E como fazer para ajudar? Todos nós, Ellen, todos, sem exceção, temos alguém próximo sofrendo muito. A maioria deles estão com pena de si mesmos. E lembrem-se, o sentimento de pena pesa muito. Pesa porque fecha as portas, pesa porque bloqueia as oportunidades. Quem tem pena de si mesmo acredita que não há soluções. E assim, como um homem pensa em seu coração, assim será. O medo faz o mesmo processo. O medo é a confirmação de que acredito que sou menor do que o meu problema, que sou incapaz de resolver, que não tem solução. A primeira coisa a fazer para ajudar as pessoas que nós amamos é orar por elas. Orar o máximo possível. Pedir a Deus que aumente as forças de intercessão divina para que a pessoa enxergue o caminho que deve tomar. Cada um de nós deve encontrar o caminho por si só. O medo cega e a pessoa precisa de alguém que tire este véu, e a oração faz esse trabalho. Pedir para que o véu seja retirado e a pessoa enxergue. Pedir para que o karma seja retirado por um período, para que ela enxergue. Muitas vezes o karma é tão pesado que a pessoa não enxerga o caminho. Quem tem contato com a luz pode fazer a ponte para que o outro enxergue, mas a pessoa precisa enxergar as oportunidades e só fará isso sendo positivo. Ellen, orações como Ciclopeia e Virgínia, orações como Astreia e Pureza, orações para o primeiro raio de Almória, Hércules e Amazônia, São Miguel, grande diretor divino, podem ajudá-lo, mas eu tenho certeza de que oração constante, de conversa com Deus, pedindo intercessão divina na vida dele, funciona bastante. Vai funcionar até mais fortemente. Só os decretos não são o suficiente. Precisa de realmente uma dedicação diária da sua parte para salvá-lo, para ajudá-lo. Quando fizer isso, pegue uma fotografia recente dele, coloque na sua frente, ponha a mão direita sobre a foto, a mão esquerda em seu coração e peça a Deus que flua através do seu coração para purificar a vida dele. Sabe, gente, é muito comum nós vermos alguém contar um problema, estou com um problema, tal, assim, assim, assado, e as pessoas dizem, estamos orando por você, estamos orando por você. Mas elas não fazem nada, elas não oram, elas apenas sofrem junto. Às vezes é pior contar os problemas para aqueles que não rezam, que não oram, porque eles passam a sofrer junto conosco. E isso é muito ruim. Então,
ao contrário de estamos orando com você, eles estão dizendo, na realidade, estamos sofrendo com você. O que eu estou dizendo aqui que é importante ser feito é bater nas portas do céu e dizer: eu quero a ajuda dos céus para tal pessoa. Eu quero a intercessão divina, Deus. Eu quero, senhores do Carmo, a intercessão divina na vida do sujeito, do fulano de tal. Eu quero a intercessão divina. Pedir desta forma, o dia inteiro, o tempo todo. Pensou na pessoa, em vez de ter pena dela, em vez de sofrer com ela, imediatamente bater nas portas do céu e dizer: Deus, abençoe tal pessoa para que ela enxergue, abençoe tal pessoa para que ela veja a solução, abençoe tal pessoa para que ela consiga se libertar das drogas, abençoe esta pessoa para que ela se liberte desse problema financeiro. E aí por diante nós sabemos os inúmeros problemas que as pessoas têm. Mas o dia inteiro, o tempo todo, pensou na pessoa, não sofra. Fale com Deus com dignidade, fale com Deus como alguém que tem o direito de pedir. E peça, implore por aquela pessoa. E vocês vão ver realmente algo acontecer. Mas em momento algum, sintam o sofrimento que a outra pessoa está sentindo. Porque é muito fácil pensar na pessoa que está sofrendo e sofrer com ela, entrar na vibração dela. E isso está errado. Nós que oramos aos mestres ascensos temos que estar sempre elevados acima do sofrimento da humanidade. Entenderam onde eu quero chegar? Ellen, ensinar as pessoas a falarem e pensarem positivamente é muito bom também. O Renato nos escreveu dizendo: caros Paulo e Maria Lúcia, ouvindo o programa do dia 19/1, veio-me uma dúvida. O dia em que a gente nasceu determina o mestre que vai nos guiar, ajudar nesta encarnação? Digo isto porque nasci dia 29/5 e uma amiga me disse que minha mestra é nada. Neste dia chorei muito e me prostrei ao chão pedindo perdão a ela, mas mesmo assim ainda fiquei com esta dúvida. Outra pergunta: vi nas Gotas de Sabedoria que você listou o nome da Maria Montessori como um ser ascensionado. Ela já é ascensionada? A minha filha, mais nova, estuda numa escola montessoriana, por isso eu te pergunto isto. Caros amigos, agradeço a vossa resposta. Eu sou Renato, moro em Niterói, Rio de Janeiro. Renato, nascemos para desenvolver as 12 consciências de Deus à nossa disposição neste plano de existência. Trabalhamos mais uma do que outra, mas trabalhamos todos os 12 raios, os 7 principais e os 5 secretos. Para saber quais os raios que mais serão exigidos de você nesta encarnação, os que mais precisará trabalhar, você precisará fazer um estudo do seu ciclo cósmico, que se baseará na sua data, local e hora de nascimento para encontrar esta resposta. Este ensinamento dos ciclos cósmicos foi dado por Maria Santíssima a Elizabeth Prophet e é maravilhoso, pois nos mostra nossas forças e nossas fraquezas. Falando de Maria Montessori, sim, ela está ascensa, e o método de ensino que ela trouxe ao mundo é o aprovado pelos mestres ascensos para ensinar as crianças lá no rancho da Summit Lighthouse em Montana. Maria Lúcia Vieira fez a Summit University, que ensina sobre este método para educar crianças, e gostou muito. Ela me disse que este método de ensino é o ideal para desenvolver o potencial crístico das crianças. Todos os pais e mães deveriam ler e conhecer melhor este método. Maria Lúcia indica para isso o livro Mente Absorvente, de Maria Montessori, para todos aqueles que têm crianças sob sua responsabilidade. O Francisco pergunta: Paulo e Maria Lúcia, que a paz de Deus esteja convosco. Sabemos através dos ensinamentos dos mestres a importância do equilíbrio da chama trina em nosso coração. Se o amor, a sabedoria e o poder não estiverem em equilíbrio em nós, fica mais difícil obter um progresso nessa senda que exige disciplina, constância e prática dos ensinamentos no dia a dia, minuto a minuto. Como podemos saber se nossa chama trina está desequilibrada? Como podemos saber qual das pétalas requer um maior desenvolvimento? Além do decreto Equilibra a Chama em Mim da Summit Lighthouse, o que podemos fazer no cotidiano que nos ajude a equilibrá-la? No meu caso, desconfio que há uma deficiência na pétala azul, pois observo que leio e estudo muitos ensinamentos, sabedoria, e a cada dia aumenta mais a devoção aos mestres, amor, porém sinto que há algo errado na hora de pôr em prática e manifestar aquilo que quero, poder.
Conheço e acredito nas leis ensinadas pelos mestres, por isso sei que qualquer falha na manifestação só pode ser culpa minha. Devo estar falhando em algum ponto, pois a luz de Deus nunca falha e o chamado não fica sem resposta. Francisco, sim, você está correto. Podemos analisar da maneira que você está fazendo. Mas são muitas as maneiras de vermos isso. Você estudou bem os ciclos. Veja qual é a pluma onde está a sua lua, qual é a casa onde está seu Marte, qual é a casa em que seu Marte atua. Será que estão na cruz do poder, do amor ou da sabedoria? Se por acaso a sua lua estiver em Capricórnio, em Áries, em Câncer ou em Libra, então ela está na pluma do poder. Veja as perversões desta casa, quais são, e veja se não estão nessas perversões os bloqueios que estão impedindo você de atingir os objetivos materiais que busca. Pessoalmente, eu não gosto de pensar em qual pluma está maior ou menor na minha vida. Eu entendo que precisamos colocar os ensinamentos em prática como um todo, mas sei que os mestres ensinam que devemos analisar desta forma que você está fazendo. Para aumentar o poder, você pode intensificar os decretos El Morya, São Miguel e ao Elohim Hércules. Isso ajudará a elevar a pluma e a buscar vencer as imperfeições dessas casas, que com certeza você deve ter alguns planetas atuando na cruz do poder. O Francisco continua com mais um e-mail. Ele diz: Paulo, agora há pouco, antes de escrever esse e-mail, estava lendo um livro e de repente me veio o lema da grande fraternidade branca que conhecemos bem: saber, ousar, agir e calar. Não sei por que me veio esse pensamento, mas refletindo um pouco, observei uma relação existente entre essas palavras e os ciclos cósmicos. Cada uma das palavras estaria relacionada a um quadrante dos ciclos, dos 4 planos. Saber estaria relacionado com o ciclo de Brahma, ousar com Vishnu, agir com Shakti, calar com Shiva e com os elementos dos corpos inferiores respectivos. Dessa forma, essas palavras teriam um significado maior do que poderíamos observar de imediato. Seriam uma norma de conduta e também uma espécie de indicação de como os ciclos se sucedem. Essa ideia tem alguma lógica? Bom, enquanto aguardo esta resposta ir ao ar, continuarei meditando sobre este conceito e tentarei descobrir o seu significado. Fiquem na luz, Francisco. Francisco, brilhante a sua sacada. Você está correto, maravilha. Vou até incluir isso no CD número 2 dos Ciclos Cósmicos. Parabéns, você é um buscador da luz. Vamos recordar o que você disse. Saber estaria relacionado ao ciclo de Brahma. Sim, porque é no início do ciclo, em Brahma, que descobrimos o que devemos fazer. Encontramos a novidade do novo ciclo no corpo da memória. Ousar com Vishnu. Sim, porque quando descobrimos o que precisamos fazer, precisamos deixar de lado o passado e começar a nos preparar para o novo. Isto exige ousadia. Este é o corpo mental. Agir ou fazer é em Shakti. Sim, porque após nós nos prepararmos em Vishnu, precisamos colocar a vontade de Deus em ação. E isso ocorre na casa da mãe, em Shakti, no corpo emocional, unidos uns com os outros, partimos para a ação. E calar é com Shiva. E aí é a parte onde não concordo quando você diz com os elementos dos 4 corpos inferiores respectivos, pois cada uma das 4 etapas do ciclo correspondem a um dos 4 corpos inferiores. Por outro lado, o corpo físico, que é o último, representa todos os 4 em um, o Espírito Santo. Nesse ponto, sim, eu concordo com você. Calar é dos 4 corpos o mais profundo para discutirmos. Penso que este é o momento da glória, pois manifestamos a vontade de Deus e o calar significa, acima de tudo, a entrega, a finalização, que é contrária à falácia do vangloriar-se. São inúmeras as razões para se calar no fim de cada ciclo, até para que não nos prendamos à matéria que criamos e possamos seguir para um novo ciclo que vem surgindo. O silêncio vale ouro. Isto é uma sabedoria antiga e muito conhecida. Você já reparou como os homens de sucesso são calados e observadores? A fraternidade diz ousar, fazer, calar e saber. Sobre esses 4 temas, houve um debate muito interessante no grupo Luz Violeta.
Você deve ter lido isso, porque eu sei que você participa lá do grupo. Está escrito no livro de ouro de Saint-Germain: recordai a máxima, saber, ousar, fazer e calar. Saber é conhecer a verdade. Ousar é empregar a fé. Fazer é proceder da melhor forma que sabeis. Calar é manter silêncio a respeito de vossos atos, tratamentos, desejos e necessidades. Com relação às vossas manifestações, que elas não sejam conhecidas por vosso intermédio, porque quando os discípulos começam a discutir estas coisas com indivíduos incrédulos e fazer comentários perante outros que não têm a mesma escala de conhecimento, dissipam a sua força em vez de conservá-las dentro de si para a sua própria iluminação. O indivíduo inconstante pode causar em uma hora maior prejuízo do que poderia imaginar. Livro de Ouro de Saint-Germain. Vamos então ao debate que ocorreu sobre este assunto no GLV. A Regina Bartheldes nos premiou com o ditado de Zhuo Ku, Pérola de Sabedoria, volume 4, número 4. Zhuo Ku diz, abre aspas, não há nenhuma necessidade de cortar a alegria e a felicidade de suas vidas quando vocês veem claramente que Deus é a sua alegria e felicidade. Quando vocês percebem que o verdadeiro Natal, Christ, Mass, grande quantidade do Cristo, a massa do Cristo, Christmas, né, que é a palavra em inglês, é a sua salvação diária e que beber nele diariamente é partilhar, como Jesus fez, do amor eterno, da vida eterna, da sabedoria eterna e do poder imortal de Deus que mantém vocês automaticamente em um contato com essa vida universal, que conforme vocês o assimilam, ele os inunda com o pleno sentimento do ser, da força, do fogo e da chama eterna de Deus, para consumir e transmutar toda a substância inferior desqualificada, até que vocês estejam, enfim, livres para saber, ousar, fazer e ser conscientemente um com o coração do grande, grande silêncio, que nunca, nunca, nunca falha, nunca é separado. Está eternamente jubiloso e perpetuamente ciente da sua verdadeira identidade, que eu sou. Fecha aspas. Zhuo Ku. Regina continua seu e-mail dizendo, estimados irmãos na luz, que Deus nunca falha. Caso vocês concordem, eu gostaria de sugerir para o nosso estudo desta semana a maravilhosa frase de Saint-Germain, saber, ousar, fazer e calar. Como é que vocês vivenciam esta frase? Eis abaixo a minha contribuição. Saber, buscar o conhecimento, ter interesse, aprender, ler e reler, estudar os ensinamentos. Ousar, ser destemido, tentar, persistir, ter fé, acreditar, confiar. Quando cair, levantar e tentar novamente. Fazer, pôr em prática o que se aprende. Comandar, apelar, decretar, invocar, visualizar, aplicar e divulgar os ensinamentos. Perfeito, Regina. Calar. O que é calar? Ser humilde, adquirir discernimento, não se vangloriar, entrar no grande silêncio, refletir, meditar, interiorizar o que se aprende. E vocês, como vocês vivenciam esta fase? Seria fantástico que todos pudessem dar seu parecer. A experiência de cada um enriquece a todos. Eu sou Regina Bartheldes. Aí continua, o próximo, quem mandou o e-mail foi Maria Lúcia Vieira. Ela disse, saber. Saber é aplicar o conhecimento para que ele possa ser ancorado no âmago do ser. Saber é transmitir o conhecimento para que ele possa ser multiplicado. Ousar. Ousar é atingir as alturas dos mestres de sabedoria. Se eles completaram as suas missões, resgataram seu karma e unificaram-se a Deus, nós também podemos atingir estas metas. Ótimo, é isso mesmo, Morelos. Ousar atingir as alturas da ascensão. Fazer é procurar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Maravilha, os mestres ensinam isso. Calar é falar somente o necessário. Nada mais, nada menos. A Yara escreveu e disse, amigos, eu compartilho com vocês o aprendizado do meu coração. Ela diz, saber é ler buscando entendimento interno, concentrando sua consciência no ensinamento.
Se possível, ler em voz alta, buscando gerar um momentum sagrado. Saber que mesmo com todos os seus esforços, você está suscetível a tudo que sua consciência gerou e tem que consumi-la no fogo sagrado da sua nova consciência. Saber que você não está livre do sofrimento, mas também não está mais preso a um Maya. Saber que a unidade de cada um também tem acesso a você. Ousar. Ousar é em estender cada vez um pouco mais os limites de suas atitudes, aquelas que antes achava que não iria conseguir realizar. Testar suas habilidades dia após dia e direcioná-la para a realização de obras. Ousar dedicar todas as suas obras a Deus. Ousar transformar-se de acordo com o conhecimento que estuda em todos os momentos. Ousar manter-se em paz, independentemente das condições internas e externas. Ousar invocar os poderes inerentes à sagrada presença, estendendo até onde puder alcançar. Maravilha, Yara, maravilhoso, maravilhoso. Fazer é ir colocando em sua vida tudo que sua sagrada presença aprova como manifestação de seu plano divino. Fazer de cada atitude sua uma oração. Calar é sentir quando alguém precisa de ajuda, mas não está pronto para aceitá-la. É sentir no fundo de sua alma que sua vida, sem o momento autogerado do amor estendido com a sua sagrada presença, ou mesmo essa simples lembrança, você é tão vazio e pequeno, tão teórico como a areia no vento. É entrar no grande silêncio, como a querida Regina disse. Muita luz, Yara. Ufa, cada um muito lindo, muito lindo. O Renato escreveu: saber a hora de agir e saber a hora de observar. Ousar tomar a atitude e ousar dar sua vez a outros. Fazer o que é preciso para seguir sempre em frente. As mudanças, as observações, o aquietamento, a busca constante. Calar sempre diante da glória, diante da humilhação, diante da contemplação, da observação, da iluminação, da união com nossa luz. Outro colega que eu não tenho nome diz: saber ter fé no conhecimento adquirido. Ousar ter coragem e persistência no uso desse conhecimento. Fazer atuar conforme a fé desenvolvida. Calar é usar o poder da palavra de modo racional e em concordância com o saber e o fazer. Maravilha. O Mário mandou o seguinte, disse: saber para mim é ter consciência da verdade divina, que só adquirimos com a conexão plena em nosso Cristo pessoal. Ousar é ter coragem de agir com o coração verdadeiro, consciente que o medo pode até existir, mas não oferece resistência ao amor. Fazer é agir com sabedoria, amor e conforme a vontade de Deus. Calar, esta é a minha grande dúvida. Cada vez que recebo as apostilas dos Guardiões da Chama, será que guardar o conhecimento e saber expressá-lo só no momento certo? Será calar para ouvir o que Deus e os mestres têm a nos dizer? Será para simplesmente ouvir? Ou tudo isso e tudo o mais que outras irmãs escreveram, adorei as colocações delas, tenho que refletir mais sobre o calar. Acho que meu Santo Cristo pessoal me dará a resposta quando for a hora. Quem sabe a hora é agora, com a opinião de vocês. O último agora. Saber tudo o que sei é que nada sei, filosófico, mas verdadeiro. O reconhecimento da ignorância é o primeiro passo para a sabedoria. Sempre acho que preciso aprender mais, que há muito a caminhar. E sem exagero, digo-lhes que o único assunto que me interessa realmente são aqueles relacionados à espiritualidade. Estou sempre buscando a verdade, fontes de informação, aprender, observar, para depois, juntamente com minha intuição, decidir o caminho a seguir. Ousar ser destemida? Não vou temer a batalha, a queda, o fracasso, o escuro, porque tu és meu abrigo seguro e em ti me encontro em qualquer lugar. Praticar a frase do Evangelho: posso tudo naquele que me fortalece. Fazer? Não adianta aprender e ficar quieto, agir, mobilizar as pessoas ao seu redor, ser testemunho, e quando percebemos que fracassamos, devemos recomeçar. Calar, isso é muito difícil às vezes, devemos calar para ouvir o outro e a nós mesmos. Quando calamos para ouvir o outro, exercemos as virtudes do respeito, da paciência e da humildade.
Por isso Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Quando calamos para ouvir a nós mesmos, nosso eu superior, praticamos a humildade, o reconhecimento da nossa limitação e o desejo de encontrar a verdade interior. O próximo e-mail é da Luciane. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, tenho escutado vocês falarem que para irmos até os retiros dos mestres no planetário, temos que passar pelo mundo astral e para isso devemos pedir que um ser de luz nos leve, digamos São Miguel. Por favor, vocês podem situar isso para mim em dimensões? Que dimensão é o mundo astral e o mundo etéreo? Outra dúvida, quando dormimos, digo, como pessoas normais, comuns e correntes, é para o mundo astral que vamos, e isso sem defesas? Assim como estamos nesse mundo físico tão repleto de energias astrais, também sem defesas? Então, uma outra pergunta, aqui o nosso anjo da guarda, ele age mesmo que não peçamos a sua intervenção? Ou, neste caso, outras pessoas que estão orando e atraindo luz para o mundo, atraem luz também para as pessoas que nunca recorrem à intercessão espiritual. Porque imagino que alguma proteção deve haver, mesmo para quem não a pede. Grata, sempre, paz e luz a todos, Luciane, Curitiba. Luciane, essas perguntas estão muito bem explicadas em nossa aula que ensina o que devemos fazer antes de dormir. Quando uma pessoa dorme com raiva de outra, por exemplo, libera energia para que o eu inferior saia e ataque a outra pessoa. Dormir bêbado ou drogado ou assistir filmes de horror antes de dormir podem levar uma pessoa ao astral, onde muita energia é sugada, pois abre-se as portas para as entidades entrarem. Os mestres ensinam que quando deixamos nosso corpo para estudar nas escolas dos mestres, passamos pelo corpo astral da Terra antes de chegar ao éter divino, onde estão as escolas etéreas de luz, e que São Miguel deve nos acompanhar, para que não tenhamos problemas. Pense no astral como um rio bem forte e caudaloso. Ele pode te arrastar sem a devida proteção. Sabe, Luciane, é necessário orar especificamente para todas as coisas que queremos. Deus espera que comandemos os anjos em todos os nossos atos. As pessoas pensam que as coisas que sabem fazer bem não precisam de oração, não precisam de anjos, mas elas esquecem que neste mundo existem muitas forças contrárias às nossas vontades e que essas forças podem fazer as coisas darem errado, se não pedirmos, se não orarmos. Orar sem cessar, este é o caminho, eu vou repetir isso sempre. Orar sem cessar não é fazer decretos o dia todo, mas sim falar com Deus e seus anjos e mestres ascensos o dia todo, em todos os lugares. Os decretos são uma força, mas não dá para fazer sem cessar. São como a meditação, exigem um certo isolamento, um local certo para fazê-los. Mas a oração contínua não. Ela existe em pensamento e em palavras constantes. Existe em foco direcionado para cima. Mesmo trabalhando ou em reuniões sociais, ponha sempre a atenção na presença eu sou. Quem quer mudar a vida para melhor, anda sempre olhando para cima. Levantem a cabeça e sejam fortes em suas palavras. Conheço algumas pessoas que oram e decretam todos os dias, mas fazem sem energia, sem vontade, com penitência e obrigação. Procurem orar com força e determinação, amor e dedicação. Ouçam e vejam a diferença. Algumas pessoas fazem o Pai Nosso assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou o que eu sou. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A energia é diferente, ela deve ser feita assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou o que eu sou. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Libertai-nos das tentações e livrai-nos de todo o mal, Pai, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todo sempre manifestada. Eu sou na terra assim como eu sou no céu. Amém, amém, amém. Esse é um Pai Nosso forte, dedicado. Eu costumava pensar que se eu fizesse tudo certinho, agindo corretamente, Luciano, estudando os ensinamentos e decretando com afinco todos os dias, que eu estaria bem e Deus me daria tudo o que eu precisasse. Mas não é bem assim. Além de agir corretamente, precisamos sonhar,
Além de sonhar, precisamos afirmar nossos sonhos em palavras, palavras positivas, tipo eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou protegido pelos anjos de São Miguel, eu sou a alegria de viver. Precisamos elevar a nossa autoestima e ter uma expectativa positiva de que seremos vitoriosos, que seremos atendidos. Não basta pedir. Sem esta expectativa positiva de poder, nada acontece. Ou muito menos do que você espera. A Luciane continua com mais uma pergunta. Olá, Paulo e Maria Lúcia. Por favor, Mahashohan é um cargo ou o nome de um mestre? Desculpem, provavelmente vocês já falaram sobre esse assunto algumas vezes, mas eu não consegui aprender o significado. O que é exatamente o Espírito Santo? O que chamam do Espírito Santo são as 12 virtudes da mente de Deus que têm de ser manifestadas no homem? Obrigada, paz e luz a todos, Luciane. Luciane, sim e sim para suas duas perguntas. Mahashohan é um cargo. Maha quer dizer em sânscrito grande e Shohan, Senhor, o grande Senhor. Ele é o guru dos Shohans dos 7 raios e personifica a presença do Espírito Santo. De acordo com a escalada hierárquica, o Mahashohan sempre vem do 3º raio. Assim, Paulo Veneziano deve ser o próximo a ocupar esse cargo. O Espírito Santo é a expressão da totalidade da mente de Deus atuando com as 12 principais qualidades divinas. O poder de Deus, o amor de Deus, a mestria de Deus, o controle de Deus, a obediência de Deus, a sabedoria de Deus, a harmonia de Deus, a gratidão de Deus, a justiça de Deus, a realidade de Deus, a visão de Deus e a vitória de Deus. Mais do que isso, é esta força do Espírito Santo que liga todos nós, que faz com que os que vão perguntando algo aqui no programa perguntem o que os outros ouvintes já estavam buscando saber. E esse Espírito que nos faz ser uma mandala de estudos, a mandala dos buscadores da chama da sabedoria no site da Grande Fraternidade Branca, uma força capaz de evoluir junto, em comunhão. Lindo isso, não? Agora entenda que você pode atuar sobre esta força, pedindo que ela atue em determinado grupo, de determinada maneira. Eu oro sempre para que o Espírito Santo faça da minha cidade uma mandala de filhos da luz, tirando daqui os que são destruidores e obedientes ao mal, e tragam para cá novos moradores de luz, para melhorar a mandala da nossa cidade. Eu vejo tanta gente que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, falar mal da cidade todo dia, que é um local horrível, que só tem bandidos. Isso aumenta o poder e a mandala da força do anti-Espírito Santo, a força da união da falsa hierarquia, que traz piores e mais piores pessoas para a cidade. A Vera Lúcia pergunta: Paulo e Maria Lúcia gostaria que me orientassem a utilizar melhor os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca e Mestres Ascensos. Paulo, você, no estudo dos círculos cósmicos, já atentou para a importância do 5º raio para a minha vida. Tenho visualizado a cor verde e me tentado conectar com o Mestre Hilarion, apesar da minha paixão pelo Arcanjo Miguel. Todavia, estou passando por uma fase da minha vida muito especial. Há 2 anos estou afetada pela psoríase nos cotovelos e mãos, o que tem me incomodado muito e estou tendo dificuldades de cura. Gostaria de orientação de que decreto utilizar ou mestre invocar para pôr ordem na minha cabeça, que anda um pouco confusa, apesar de ser eu extremamente esperta, prática, líder e eficiente no meu trabalho. Enfim, a quem devo decretar para que ajude a que eu vislumbre o meu objetivo nesta existência, principalmente porque gostaria de ajudar a atividade e, quem sabe, trabalhar com a cura dos males humanos e sociais. Paulo, como usar a energia das mãos se eu tenho problemas justamente na mão direita, a que eu deveria transmitir a luz recebida da esquerda? Isso tendo em conta a aula sobre a mandala? Muita luz, esperando continuar acompanhando este maravilhoso trabalho de vocês. Abraços, Vera Lúcia. Vera, você tem 53 anos e está na casa de Elmória, nas 5 horas dos ciclos cósmicos. Por esta razão, está se sentindo pressionada a agir. Esta é a casa onde precisamos tomar decisões. O raio do momento é o azul de Elmória e São Miguel. Dedique-se a fazer os decretos de Elmória e você encontrará uma luz. É bom também escrever uma carta ao seu anjo da guarda e perguntar a ele o que deve fazer.
inclua uma cópia aos senhores do karma e diga que quer atuar dentro da vontade divina. Veja como fazer sua carta entrando no botão Ensinamentos em nossa página. Outro comando de luz que eu indico a vocês, que eu acho muito importante, vocês cliquem no botão Orações e busquem o número 17, invocando os 7 raios da presença eletrônica. Essa é uma oração muito forte que você pode escolher o raio que você quer desenvolver e trabalhar exatamente aquele. Vera, você não especifica se não tem a mão direita ou se tem ela deformada. De qualquer forma, saiba que a mão e os braços são a extensão do seu coração. Abra os braços, veja como eles vêm do coração. Mesmo se eu não tivesse a minha mão, eu enviaria a energia de meu coração através de meu braço. E se não tivesse braço, antes que alguém me pergunte, visualizaria a luz saindo do meu coração, com o Cristo em pé no centro do meu peito, com os braços abertos, enviando a luz para atuar onde for necessário. Eu quero que vocês saibam que muitas vezes nós não temos as mãos e os braços para atuar. Acontece, às vezes, de uma situação onde você não pode simplesmente levantar as mãos para frente ou a mão esquerda no coração e a mão direita para frente, porque muitas pessoas que não entendem nada disso achariam muito estranho ver você nessa posição. Isso ocorre muitas vezes. E nessa hora é o que eu faço, eu visualizo o Cristo no meu coração e falo baixinho para ele: meu Cristo pessoal, ponha-se no meu coração agora, abra as mãos e transmita a energia necessária para resolver essa situação agora, em nome de Jesus. Eu invoco essa luz agora. E a minha visualização desse Cristo atuando dessa forma faz com que isso se realize e se manifeste. Entendem? É por aí, a falta das mãos não atrapalha. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.